Avaliação de desempenho e competências, do professor Jailton Souza e da aluna Vitória Cristina. A importância da avaliação de desempenho. Para avaliar, para identificar, medir e melhorar os processos internos. Este é um dos principais benefícios da avaliação de desempenhos em uma organização. Seja como empresário ou líder, é fundamental conhecer quais são os pontos fortes e as melhorias da sua empresa. Essa ferramenta serve para mensurar o desempenho dos colaboradores e avaliar se a sua performance está condizente com o resultado esperado. Além de fazer este diagnóstico sobre a eficiência e eficácia do trabalho de cada avaliado, este estudo também permite conhecer os talentos e os profissionais de destaque, bem como identificar aqueles que precisam ser acompanhados mais de perto ou que precisam de maior capacitação. Por exemplo, o processo que deve ocorrer antes. As avaliações de desempenho são feitas de acordo com a necessidade da empresa. Elas devem ser realizadas regularmente e podem ser aplicadas em todos os colaboradores ou apenas em um determinado setor. É essencial que o conteúdo seja constituído pela área de recursos humanos, em conjunto com a gestão e liderança. Além disso, parte do documento deve ser feito de forma diferente, pois se aplica somente para o gestor que o criou. Antes de aplicar a avaliação de desempenho, todos os profissionais que participam do processo devem ser comunicados e receber todas as informações necessárias para compreender as suas razões e finalidades. Isso deixa tudo mais transparente, o processo, e aumenta a credibilidade da execução do mesmo. Conteúdo de avaliação de desempenho em 5 partes. O auto-feedback, em que o colaborador faz uma avaliação de si mesmo. Ele deve considerar se os seus conhecimentos técnicos estão alinhados ao cargo, se suas regras de conduta pessoais não são contraditórias ao que a cultura organizacional prega, e quais são as suas virtudes e quais são os pontos a melhorar. O feedback do gestor direto, em que o funcionário deve descrever sinceramente como se sente com relação ao seu superior e como é o dia a dia do ponto de vista dele. E nesse espaço que é liberado, deve apontar os pontos de melhoria do chefe, bem como indicar as qualidades. Vale falar também como que o gestor poderia ter uma ação mais efetiva no cotidiano dele. O feedback da área, em que o trabalhador deve explicar o que acha da função dele dentro do setor e efetivamente do time, os pontos negativos e os positivos, entre outros itens. Essa é a hora de fazer um diagnóstico da área como um todo, apontando fraquezas e caminhos que podem a solucionar. O feedback da empresa, em que o colaborador deve contar o seu ponto de vista a respeito da infraestrutura, cultura da organização, clima organizacional e muitos outros pontos que envolvem o bem-estar de todos. O que o trabalhador espera do futuro dele na organização. Agora é hora de começar um plano de carreira. É interessante estabelecer objetivos a curto, médio e longo prazo e quais são os principais direcionamentos para cumprir cada um deles. Avaliação conjunta ou 180 graus. Esse modelo de avaliação é realizado com o avaliador e avaliado, ou seja, o colaborador avalia seu chefe e o chefe avalia cada integrante da equipe e os dois discutem os resultados. Basicamente, o momento da avaliação é compartilhado a fim de promover uma discussão saudável. É uma excelente possibilidade de troca com uma comunicação transparente, clareza e objetividade. Empresas que aplicam essa avaliação geralmente já possuem uma cultura de avaliação amadurecida e liberdade de comunicação interpessoal entre líderes e subordinados, em que algumas etapas de gestão de pessoas já foi vencida.